Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso canal Jesus, Torá e a Bíblia. Hoje nós vamos falar do relacionamento de Jesus com os fariseus. No vídeo anterior, nós falamos sobre Jesus e a Torá, da forma como ele defendeu, ensinou e aprofundou a Torá. E uma pergunta natural que nasce disso é: se ele defendeu a Torá, que os fariseus também defendiam, de onde vieram os atritos? Qual a natureza dos atritos de Jesus com os fariseus? Analisando o relacionamento de Jesus com os fariseus, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes. Eu confesso que montar o material para esse vídeo não foi fácil. É muita informação que a gente tem que tratar aqui. Eu sabia muito bem como começar e quando terminar, mas eu tinha muita dúvida a respeito de como passar tema a tema. Eu espero ser o mais didático possível. Então vamos lá. Se você entendeu o que é farisaísmo hoje em dia, se você usa a palavra farisaísmo no meio cristão, ele é sinônimo de hipocrisia, ostentação, legalismo. Essa é a opinião que a igreja tem sobre os fariseus. Então, quando a igreja olha para todas as discussões que Jesus teve com alguns fariseus, a opinião predominante é claro, ele veio trazer uma nova religião, ele veio passar por cima daquilo que eles acreditavam. Ele veio dizer que aquilo que ele seguiu não era mais importante, que ele veio trazer uma coisa muito melhor. E isso não é verdade. Eu vou tentar mostrar aqui nesse vídeo que as discussões de Jesus com os fariseus aconteciam dentro de um mesmo secto religioso. Jesus discutiu com alguns fariseus a respeito de questões nos quais ambos criam. Era uma discussão dentro de uma mesma religião, algo que sempre foi muito comum no judaísmo. As discussões aconteciam exatamente porque eles pertenciam ao mesmo componente. Eles tinham a mesma teologia. Daí surgiram as discussões de Jesus com os fariseus. Conforme nós vamos ver no material bíblico e também no Talmud, tudo aquilo que Jesus falou com os fariseus não era a respeito da teologia, não era a respeito da Bíblia em si, era a respeito de como eles seguiam a teologia, a respeito de como eles se comportavam. Não é a respeito das crenças e do material que eles estudavam. Então, essa ideia de farisaísmo sinônimo de hipocrisia não é verdade, tá? É verdade que havia hipocrisia, havia ostentação, havia legalismo, como existem em todas as denominações de todas as religiões. Só que Jesus, ele teve uma discussão com um grupo de fariseus a respeito de questões ligadas a como seguir o judaísmo da época. Isso que nós vamos tentar mostrar através de análises de versos, tanto do Velho Testamento, do Novo Testamento e também do Talmud. O farisaísmo não é algo homogêneo. Tá? A literatura judaica mostra que existem 7 tipos de fariseus. Entre eles, o fariseu do amor, que era Jesus, e também o apóstolo Paulo, o fariseu do medo, que seguia Deus por medo, e o fariseu da ostentação, aquele que falava: onde está o mandamento para eu cumprir? Era aquele que queria mostrar. Então, os outros 4 tipos não eram tão importantes, mas isso é simplesmente para a gente entender que havia vários grupos de fariseus. Tá? Jesus teve discussão com alguns, nós não sabemos a que grupo eles pertencem, mas o que nós sabemos é que ele se dirigiu aos fariseus, chamando-os de hipócritas, falando que eles ostentavam e falando que eles acreditavam que por ser judeus, eles já estavam no céu. Essas foram as 3 críticas, tá, que Jesus fez aos fariseus. Vamos analisar quais eram os 3 grandes grupos religiosos na época de Jesus. Nós tínhamos os saduceus, tá, que era um grupo que acreditava somente na Torá, somente nos livros de Moisés, como livros inspirados pelo Espírito Santo. O resto do Velho Testamento, eles acreditavam que era algo de pessoas muito sábias, mas eles não viam inspiração do Espírito Santo naqueles livros. Eles não acreditavam na ressurreição física dos mortos. Tá? Eles ocupavam principalmente, na época de Jesus, o sacerdócio e o Sanhedrin. Tá? Portanto, isso é tema para um outro vídeo, mas apenas deixando um gostinho aqui, os saduceus tiveram um papel muito mais predominante na denúncia
e na crucificação de Jesus do que os fariseus. Um outro grupo eram os essenos, era um grupo que ficava isolado, tá? Absolutamente isolado, porque eles acreditavam que o sacerdócio havia se corrompido. Então eles tinham um grupo separado. Em 1948 foram descobertos manuscritos do Mar Morto que explicavam muito a respeito da vida dos essenos. Tá? Esse material está absolutamente disponível na internet, é muito interessante. Então eles eram um grupo muito mais rigoroso do que os saduceus, mais rigoroso ainda do que os fariseus, pois eles acreditavam que ambos estavam corrompidos. Eles se isolavam e tinham suas próprias regras, porque eles entendiam que assim eles seguiriam a Torá de forma correta. E os fariseus, o que caracterizava os fariseus? O que significa ser um fariseu? Primeiro, significa acreditar que todo o Velho Testamento, né, que a igreja conhece hoje em dia como Velho Testamento, que antigamente era conhecido como Tanakh, a Torá, os profetas e os escritos, tudo era inspirado, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Todo o Velho Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo, os fariseus acreditavam nisso. E é óbvio que Jesus também acreditava. Ele citou versos da Torá, citou versos dos profetas, citou versos de Salmos. Era óbvio que Jesus acreditava que todo o Velho Testamento era inspirado pelo Espírito Santo. Segunda característica dos fariseus, eles acreditavam na Torá oral, ou seja, todas as explicações que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai foram transferidos de geração a geração a respeito de como seguir a Torá, conhecida como Halacha. E eles também acreditavam que os grandes sábios tinham a autoridade de determinar como se seguir essa Torá oral. Jesus também acreditava na Torá oral? Sim. Por favor, veja o nosso vídeo sobre Marcos 7. Eu tratei sobre isso especificamente naquele vídeo. E no final deste vídeo, eu vou trazer alguns exemplos que mostram claramente como Jesus acreditava e defendia a Torá oral também. Os fariseus, assim como Jesus, faziam discípulos, ensinavam as pessoas, chamavam pessoas assim como Jesus chamou, caminhavam com as pessoas dia a dia, mostrando como se vivia perante Deus, pessoalmente para seus discípulos. Enviavam os discípulos em missões e chamavam os discípulos de volta para que se reportassem a eles. Ou seja, até agora, tudo o que nós falamos dos fariseus, Jesus fazia. Portanto, Jesus era um fariseu. O quê? Sim, Jesus era um fariseu. Teologicamente falando, Jesus era um fariseu. Da mesma forma que Jesus discutiu com um grupo de fariseus, ele sentava à mesa com outros. Naquela época, jamais as pessoas poderiam sentar à mesa e dividir uma refeição caso não houvesse proximidade teológica. Ele discutiu com alguns fariseus, mas outros tentaram salvá-lo, acreditando que Herodes poderia tentar matá-lo. Por que fariam isso? Porque eles iriam alertar Jesus de que ele estaria na iminência de ser assassinado, caso não tivessem nenhum interesse com eles. Todas essas discussões de Jesus com os fariseus, tudo fazia parte de um grupo que fazia parte da religião do judaísmo. Em nenhum momento os fariseus entenderam que Jesus veio trazer uma nova religião ou veio mostrar que o que eles acreditavam era errado. Muito pelo contrário, Jesus falava o quê? Do comportamento dos fariseus. E que comportamentos são esses? Vamos separar 3 temas, tá, que Jesus criticou dos fariseus: hipocrisia, ostentação e legalismo. Vamos começar com o tema hipocrisia? Vamos começar com as Escrituras, Jeremias 8:8. Como vocês podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Talmud da Babilônia, Hagigá 2:1 e Evamot 8:7. Existem aqueles que pregam bem, mas não praticam bem. Bons são os mandamentos que saem das bocas dos que os praticam. Existem aqueles que pregam bem, mas não praticam. Há outros que praticam bem, mas não pregam bem. Mas Eliezer ben Ará prega bem e pratica bem. Feliz é você, Abraão, nosso pai, porque Eliezer ben Ará descendeu de você, que sabe e entende pregar em honra de seu pai no céu. Como nós podemos ver, esse tema da hipocrisia foi tratado também na literatura judaica.
Ou seja, outros sábios do judaísmo também atacaram os fariseus, alguns fariseus, como sendo hipócritas. Não é uma coisa absolutamente única de Jesus. Não, isso é um tema que existe no judaísmo até hoje. Tá? O que mostra que Jesus não estava sozinho e não estava querendo diminuir o farisaísmo como um todo, mas estava o quê? Mostrando a alguns o comportamento errado e alertando os outros sobre esse comportamento errado de um certo grupo de fariseus. Vamos agora ao segundo tema, que é ostentação. Mateus 23:5 fala: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eclesiastes Rabá 4.1. Rav Benyamin interpretou o versículo como se referindo a hipócritas em relação à Torá. As pessoas supõem que podem ler as escrituras e a Mishnah, mas não podem. Elas se enrolam em mantos e colocam filactérios em suas cabeças. Deles está escrito: eis as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para confortá-los. O castigo é meu, diz o Senhor, como é dito, malditos os que praticam a obra do Senhor, enganosamente. Mateus 23:6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Pesquita Rabá 22:5. Mas o que isso significa aqui é que você não deve se enrolar em uma capa, cobrir-se com filactérios e transgredir a Torá em segredo. Querer fazer a bênção primeiro, abrir a refeição primeiro, ou tomar a porção primeiro. Marcos 12:38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com longos mantos e receber saudações nas pratas. Ave de Rabi Natan A25. Assim, Ben-Azai disse: é mais fácil governar o mundo do que ensinar na presença de dois homens envoltos em mantos. Novamente, como esse tema é tratado, inclusive literalmente, as palavras usadas na literatura judaica são muito similares às palavras que Jesus usou. Quando ele falou dos filactérios, né? Quando ele falava dos mantos longos, da forma como eles queriam ostentar, o vocabulário é muito parecido, a forma de tratar é muito parecida. Isso realmente nos dá uma ideia de como Jesus estava próximo de muitos outros membros da época, em relação à crítica a este certo grupo de fariseus. Em relação ao legalismo, é algo mais simples. A literatura, o Talmud falava que todo judeu tinha um lugar na vida eterna, tá? Nós não sabemos exatamente, eu estou trazendo aqui a referência bíblica, a referência extra-bíblica para você, nós não sabemos exatamente quantos pensavam isso, se era um grande grupo, se era um pequeno grupo, mas essa ideia havia, tá? Essa ideia havia, e Jesus está dizendo que isso não é verdade, tá? O apóstolo Paulo, nas cartas dele, claramente contesta, claramente critica isso, dizendo que este legalismo não existe e nunca existiu. João Batista também criticou esse legalismo quando ele conversou com alguns fariseus que vieram se batizar. Muito interessante a gente ver que esses três temas eram comuns. Como eles eram comuns? Isso realmente desbanca essa ideia de que Jesus era o único crítico dos fariseus, porque ele estava querendo dizer que os fariseus a teologia dos fariseus deveria acabar. Vamos agora seguir. Eu queria trazer um assunto bastante esclarecedor sobre esse assunto, né? Então nós vimos até agora que Jesus era um fariseu, ao contrário do que todo mundo pensa, que as críticas que Jesus fazia aos fariseus também eram feitas por outros sábios do judaísmo, inclusive isso está na literatura judaica vasta, isso é vasto na literatura judaica. E nós vimos também que alguns fariseus defenderam Jesus, inclusive. O que Jesus falou positivamente em relação aos fariseus? Bem, nós temos dois discípulos de Jesus que eram fariseus, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos é muito conhecido no judaísmo. O nome dele é Nakdimon. Ele era membro do Sanhedrin, um grande nome no judaísmo. Nós temos fariseus que alertaram Jesus contra a morte dele. E nós temos Jesus defendendo o quê? O direito dos fariseus de determinarem a Torá orá. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus 23, versículos 2 e 3. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés.
Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Em primeiro lugar, o que é essa cadeira de Moisés? Essa é a cadeira de Moisés. Se você for para Israel, você vai vê-la. Como vimos, a cadeira de Moisés é algo físico. Qual é a importância dessa cadeira? É que essa cadeira era usada por aqueles que ensinavam a Torá nas sinagogas. Naquela época, não existia a figura do rabino, aquele ordenado, que o rabino ordenado como existe hoje em dia. O que existia naquela época eram os mestres e os professores. Vocês veem que Judas Iscariotes se referia a Jesus constantemente como Rabi, Rabi quer dizer mestre, mestre, professor. Então havia um mestre que sentava na cadeira de Moisés para ensinar a Torá. E quando ele ensinava a Torá, ele mostrava como ela devia ser seguida, ou seja, a halacha. Como viver os mandamentos um a um. O que Jesus está falando é, quando aquele fariseu sentar na cadeira de Moisés, ele tem autoridade para ensinar a Torá e para determinar a halacha de cada mandamento. Ele não está falando que todos os fariseus têm essa autoridade. Ele não está falando que quando alguém que estiver sentado na cadeira de Moisés abrir a boca é a mesma autoridade de Deus. E ele não está falando que se você não seguir, você vai para o inferno. Mas ele está reconhecendo que, a partir do momento que ele senta na cadeira de Moisés para ensinar a Torá, ele foi colocado por Deus e ele tem autoridade de dizer aquilo que os membros daquela sinagoga devem ou não devem fazer. Exatamente como hoje, né? Em toda sinagoga, cada rabino tem a sua halacha. Da mesma forma como na igreja cristã, o pastor determina como deve ser feito cada coisa, como cada procedimento deve ser feito na Santa Ceia, por exemplo. Na sinagoga, o rabino determina a halacha, como cada mandamento deve ser observado. E ele está deixando muito claro, não faça o que eles fazem, mas façam o que eles digam, o que eles dizem. Porque eles ensinam a Torá. Se eles praticam ou não, isso é uma outra história. Mas eles ensinam. E eles têm a capacidade e têm o quê? A autoridade de ensinar. Ou seja, ele está defendendo o direito das pessoas ensinarem a Torá e a Torá oral em consequência. Por falar nisso, deixando o melhor para o final, eu queria trazer aqui 3 exemplos. Existem outros, tá? Em Marcos 7, nós já falamos nisso. Existem outros, mas eu queria trazer aqui 3 exemplos que mostram claramente como Jesus seguia essa Torá oral. Não são mandamentos escritos nos livros de Moisés, são mandamentos determinados pelos estudiosos e pelos rabinos. Tá? Naquela época eram os mestres que receberam isso oralmente através de todas as gerações a respeito de como seguir os mandamentos. Vamos pegar 3 exemplos do que Jesus seguia? Você notou que sempre antes de Jesus comer o pão, tomar o vinho, ele fazia uma bênção. Bênção, isso no judaísmo é chamado de bracha. Tá? Não existe nada na Torá escrita dizendo que deve ser feita uma oração antes de se consumir alimentos. Existe sim uma obrigação de bendizer o nome de Deus após a refeição, mas não antes. Mas de onde veio esse bracha que Jesus fazia? Da literatura judaica. Eu estou colocando aqui cada referência para você. E essa bênção que ele fazia não é como as igrejas fazem hoje em dia. Hoje em dia as igrejas pedem para Deus abençoar os alimentos. O que Jesus e os judeus faziam naquela época e fazem até hoje é abençoar a Deus pelos alimentos. Então ele falava antes de consumir o pão: abençoado seja Deus, Senhor Deus do universo, que trouxe o pão da terra. Ou, no caso do vinho, abençoado seja o Deus Senhor do universo, que trouxe o fruto da videira. Essa era a bênção que ele fazia e que está até hoje na literatura judaica. Vamos pegar um segundo exemplo, a celebração do Hanukkah, tá? Que está lá no livro de João, capítulo 10. O que é o Hanukkah? Hanukkah em hebraico é dedicação. Esta festa celebrava a rededicação do templo após a vitória dos Macabeus, tá? Isso foi aproximadamente 167 anos antes da época de Jesus.
É óbvio que nenhum lugar da Torá está escrito para isso ser celebrado, porém, havia uma determinação rabínica para que isso fosse celebrado e Jesus estava lá celebrando. O livro de João, capítulo 10, mostra claramente que ele estava lá para celebrar a festa de Hanukkah. Na tua Bíblia pode estar escrito festa de dedicação ou festa das luzes. Agora, esse terceiro é o mais impactante de todos. Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um dia de Shabat de distância. Por que isso é tão importante? Isso é a descrição, tá, da ascensão de Jesus. Então, após passar 40 dias aparecendo para 500 pessoas, neste dia Jesus ascendeu aos céus. E o apóstolo Lucas escreveu um Shabat de distância. Tá? Por quê? Porque eles estavam no Monte da Oliveira, que era um Shabat de distância de Jerusalém. Então, certamente a ascensão aconteceu num Shabat, senão o apóstolo Lucas não teria usado essa expressão. E que distância é essa? Essa é a distância máxima permitida pela literatura judaica, permitida pela literatura rabínica, para se caminhar num Shabat. É mais ou menos meia milha, tá? 950 metros. Por que Jesus, no dia da ascensão dele, num dia tão importante, ele se preocupou em não fazer com que os discípulos andassem no Shabat mais do que era permitido pelos rabinos? Se ele se preocupou com isso nesse dia tão especial, é porque ele defendia a Torá oral. E ele defendia, não era de uma forma leve, não. Era de uma forma muito severa. Tá? Esses 3 exemplos são apenas alguns, existem outros. Tá? Mas o que nós tentamos mostrar nesse vídeo é: Jesus era um fariseu, ou é um fariseu porque ele está vivo. E todas as críticas que ele fez aos fariseus eram críticas também feitas por outros sábios do judaísmo. E ele jamais criticou os fariseus por cumprirem a Torá, mas pela forma como eles cumprissem. E ele reconheceu a autoridade dos fariseus determinarem a halacha. Prova disso é que ele também cumpriu. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Por favor, mande suas dúvidas, mande suas críticas, o que você quiser mandar. Estamos aqui para ajudar numa melhor interpretação bíblica e explicando melhor quem era Jesus dentro de um conceito judaico. Muito obrigado e até a próxima.